Continuando a correção dos exercícios, agora é o exercício 9 do livro de matemática. E o exercício dizia assim: determine o domínio D das seguintes funções. Era a função A e a função B. Na função A, dizia f de x igual a raiz quadrada de 3 elevado a x menos 9. Como ele quer saber o domínio, a gente tem que lembrar o que é domínio da função. O domínio são os valores que eu posso colocar no x, né? E aqui eu não posso colocar qualquer valor no x. Por quê? Isso aqui é uma raiz quadrada. A gente está trabalhando com funções reais. Então essa raiz quadrada não pode ser negativa. Porque a raiz quadrada de número negativo é um número imaginário que pertence ao conjunto dos complexos, né? Não dos reais. Então eu não posso deixar essa raiz quadrada ser negativa. Então para isso eu digo que o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Aí teve gente que ficou em dúvida se podia ser maior ou igual. Pode ser maior ou igual, porque a raiz quadrada de zero existe, né? Quanto que é 0 vezes 0? 0 vezes 0 é 0. Então existe, né? O conceito de raiz quadrada é esse. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Do mesmo jeito é o 0. 0 vezes 0 dá 0, então a raiz quadrada de 0 é exata e existe, tá? E aí a gente tem que dizer que o que está aqui dentro é maior ou igual que 0. Aí, isso é uma inequação exponencial simples, de novo, né? Passa esse 9 aqui para o lado de lá positivo, né? E o 3 elevado a x eu copiei. Aí eu fatoro o 9, fatorando o 9, ó, dá 3 ao quadrado. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Conta quantas vezes apareceu aqui, que apareceu 2 vezes o número 3, então 3 ao quadrado. Simplifica, corta esse 3 com esse 3, x é maior ou igual que 2, tá? Aqui é a resposta. Domínio, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 2. Na notação de conjunto e a notação de intervalos, tá? A outra função era g de x igual a 10 dividido pela raiz quadrada de 16 menos 1 sobre 2 elevado a x. Bom, isso aqui está numa fração. Então, além de não poder ser um número negativo, ser um número maior do que zero, porque tem uma raiz quadrada aqui, ó, já não podia ser um número negativo, agora também não pode ser zero. Então, ó, o que está dentro da raiz quadrada, que é isso aqui, tem que ser maior que zero, não pode ser maior ou igual, que nem foi no caso daqui, ó, que era maior ou igual. Agora é só maior, porque se for zero, quanto que é 10 dividido por zero? Não existe, não tem divisão por zero, tá? Então, a gente coloca sempre o que está... O 10 ali você ignora. Você vai colocar só o que está dentro da raiz e onde tem o x aqui, tá? Então, 16 menos meio elevado a x maior do que zero. Passa esse menos meio para o lado de lá positivo, vai ficar 16 maior que meio elevado a x, tá? Um outro jeito de eu escrever o 16 é como sendo 2 elevado a 4, né? Ó, eu fatoro 16 ali, ó. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. E o 2 apareceu aqui 4 vezes, tá? Então ficou 2 elevado a 4. E o menos meio elevado a x, o meio elevado a x eu copiei, tá? Aí, um outro jeito de eu escrever esse 2 elevado a 4 numa potência de meio, para mim conseguir igualar as bases, é escrever isso daqui como sendo meio elevado a menos 4. Né? Lembra que vai dar lá naquelas regrinhas de potência. Se você não lembra o porquê que isso aqui acontece, eu sugiro que você volte nas aulas anteriores que eu falava das regras de potência. A gente tem vários exemplos já disso daqui. Não vou me atentar tanto nisso, senão o vídeo fica enorme, tá? Mas um outro jeito de escrever 2 elevado a 4 é esse daqui. Meio elevado a menos 4, tá? E aí, eu já inverti aqui, ó, a desigualdade, porque a base, que é o número que tem o x aqui, ó, ela é entre 0 e 1, é 0,5, né? 1 sobre 2 é 0,5. Quando a base está entre 0 e 1, a gente inverte a desigualdade, tá? Cancelei aqui, então deu, ó, era o menos 4 aqui e o x, né? Ó, menos 4 e o x, menos 4 menor que x. Aí, aqui, o que acontece? Eu só inverti de lado. Não multipliquei por menos 1, não fiz nada. Eu só inverti. Porque se eu multiplicar isso aqui por menos 1, a letra fica negativa. E não pode ficar a letra negativa. Então, eu só botei o x para cá e o menos 4 para lado de lá. Só que quando eu faço isso, eu tenho que trocar
a posição da desigualdade, tá? Outra coisa também, isso aqui também vem das propriedades das desigualdades, tá? Porque não tem como eu voltar muito nisso. Mas, se você não lembra, assista algum vídeo aí sobre desigualdades, porque eu não fiz ainda, tá? O que eu fiz foi as propriedades básicas das desigualdades, tá? E aí a solução é x... A solução não, né? O domínio. Não é solução aqui. Deixa eu colocar já o Dzinho aqui para não ficar errado. É domínio. Domínio dessa função aí, x percentual reais, tá o quê? X é maior que menos 4. E a notação de intervalo também, tá bom? Próximo exercício ali, ó, é o exercício 13 da lista 1. Ele dizia assim, ó, sendo f de x igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 para calcular o x, de modo que f de x seja menor ou igual que 96. Então, botei ali, ó, o f de x, né, que foi aquilo lá que o enunciado me deu. Aí eu fiz a regra inversa da potência, né? Ó, quando a gente tem uma multiplicação de potência, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então eu fiz o inverso, o processo inverso aqui, tá? E aí eu escrevi isso daqui na forma de função, né? Botei o f de x aqui e fiz. Depois você vai ver que tem 2 elevado a x aqui e aqui. Então eu coloquei o 2 elevado a x em evidência. Isso aí. Ficou 2 elevado a x aqui. Esse 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x deu 1. E o 2 elevado a 1 ali manteu, tá? Aí 2 elevado a 1 é 2. 2 mais 1 é 3. E o 2 elevado a x eu copiei. Aí o exercício fala, ó, para calcular o x de modo que o f de x seja menor que 96. Então, ó, f de x menor que 96. E o f de x é 2 elevado a x vezes 3 menor que 96, tá? Então, esse 3 está multiplicando 2 elevado a x, ele passa para o lado de lá dividindo. E 96 dividido por 3, né, ó, esse 96, lembrando, saiu daqui, ó, do enunciado, que falava que f de x tinha que ser menor ou igual que 96. Por isso que brotou esse 96 aqui, tá? 2 elevado a x menor ou igual que 96 sobre 3. Esse 3 passou dividindo. 96 dividido por 3 dá 32. 2 elevado a x menor ou igual que 32, tá? 32, numa potência de 2, fatorando ali, ó, vai dar 2 elevado a 5, tá? Cancela as bases, x é menor ou igual que 5. Aqui está a resposta, a solução, tá? X pertences reais, tá? Aqui x é menor ou igual a 5 e a parte do intervalo ali, tá? Exercício 15 da lista 1 agora. Para quais valores de x a desigualdade 0,4 elevado a x menor que 0,4 elevado a x menos 3 sobre 2 é verdadeira? Então, eu vou pegar esse lado e vou elevar ao quadrado. Por quê? Porque quando eu elevar ao quadrado, isso daqui vai virar uma potência de uma potência. Na hora que eu multiplico aqui, ó, vai dar 0,4 elevado a 2x. E aqui vai dar x menos 3 sobre 2 vezes 2, eu vou conseguir cancelar esse 2 que está aqui embaixo com esse 2, ó. E aí vai ficar só o x menos 3, tá? Por isso que eu elevei ao quadrado, para eu poder cancelar isso aqui, porque senão não dá para resolver, certo? Então, consegui cancelar isso daqui, né? Cancelou, ficou só o x menos 3, e o outro lado eu copiei. Consegui igualar as bases, né, que já estava igualada, só tinha que resolver esse detalhe. Cancela aqui, vai ficar 2x é menor que x menos 3. É maior, né, que x menos 3. Aí eu vou passar esse x para o lado de cá negativo, vai ficar 2x menos x é maior que menos 3. 2x menos x, eu vou ter 1x. E o menos 3 que estava aqui, eu só copiei. Então, x é maior que menos 3. E aqui está a resposta. X percentuais reais, tal que x é maior que menos 3. E aqui também está a notação de intervalo, tá? Como não tem o igual, o colchete fica virado para fora.